Não, sem problema. Excelente observação, inclusive porque as pessoas pensam que todo o período de 64 a 85 foi uma coisa só, foi uma linearidade só, houve uma homogeneidade. Foram vários momentos, várias etapas, até porque as Forças Armadas, como qualquer instituição brasileira, não são uma coisa só. Existem várias forças, existem várias tendências. Quando houve 64, ninguém imaginava que haveria 68. Né? Por exemplo, o Médici, por exemplo, nunca pensou que seria presidente do Brasil antes de ser. Né? O próprio Geisel, embora tivesse toda uma preparação, o irmão dele, o Orlando Geisel, é quem tinha mais ambição de se tornar presidente do Brasil. E não se tornou. Né? Mas a trajetória do Geisel é interessantíssima, porque o Geisel começa a sua trajetória política como secretário de Fazenda do governo da Paraíba, na interventoria nomeada pelo Getúlio logo após 30, e a Paraíba foi um estado fundamental para a Revolução de 30. A Paraíba foi a responsável por 30, né? A Paraíba do João Pessoa. Né? Sem a Paraíba não teria havido o fim da República Velha. Né? E o Geisel fez uma gestão absolutamente modernizadora e inovadora. E bastante jovem, hein, Felipe? É bom lembrar, é bastante jovem. E bastante jovem, com certeza. Ou seja, era todo um impulso de renovação, renovação não só da política, mas das estruturas do Estado Nacional, né? com um Estado voltado para o desenvolvimento do país. Né? Então, o Geisel inicia a sua trajetória política ali, né? Décadas depois, já nos anos no governo JK, ele assume o Conselho Nacional do Petróleo. Ele passa a fazer parte do Conselho Nacional do Petróleo, em que ele estuda mais profundamente a questão do petróleo brasileiro. O Geisel não participou da campanha O Petróleo é Nosso, porém, à frente do Conselho Nacional do Petróleo, ele verificou, ele confirmou a importância da Petrobras e se tornou um construtor da indústria nacional de petróleo a partir da Petrobras. Né? E com a refinaria de Capuava, por exemplo, foi ampliada graças à autorização, a um estudo do Geisel. O Geisel trabalhou na época com Jesus Soares Pereira, que foi membro da assessoria econômica do segundo governo Vargas, que foi fundamental para o projeto de lei que criou a Petrobras. Né? O Geisel e o Jesus Soares Pereira, inclusive, foram muito amigos. Né? Romperam depois de 64, porque o Jesus Soares Pereira achou que o Geisel não havia defendido ele, enfim. Questões pessoais, isso aí morreu entre eles. Isso aí não é importante para nós, né? Agora, né? Ele mesmo, né, Felipe? Porque o Geisel, gente, é uma coisa interessante, tá? Ele era uma pessoa de relacionamento difícil. Ele rompe com o Orlando, que o Orlando tinha pretensões a ser ministro da guerra, porque naquela época não era ministro da defesa, era ministro da guerra, né? O Orlando queria ser ministro da guerra e o Geisel não tolerou. E é complicado, é bom fazer esse à parte aí, porque o Geisel era uma pessoa difícil de conviver. E uma pessoa difícil de conviver não só pelo temperamento mais sisudo, mais fleumático, mas também por questões pessoais. O Geisel perdeu um filho de 16 anos. Orlandinho. Sim, exatamente. Então aquilo marcou muito ele. Ele ficou assim com uma sombra na alma, assim, pelo resto da vida. Foi muito doloroso para ele. Foi muito doloroso. Ele e a esposa dele nunca se recuperaram disso. Né? Inclusive, o governo Geisel deu assim uma importância muito grande à juventude, às políticas para a juventude, em grande parte, talvez, por essa dor do filho dele. Né? O governo Geisel foi um dos que mais investiram na história do Brasil em universidades, em criação de cursos de graduação, de pós-graduação, os centros sociais urbanos, que eram clubes, clubes para todos, mas com foco principalmente nos jovens, né, assim, para criar espaços de socialização, principalmente nas periferias das grandes e médias cidades. Né? Então, tudo isso aí
provavelmente, né, assim, por essa dor que ele teve de perder um filho muito cedo, talvez assim, de querer fazer algo pelos jovens do Brasil, né? Algo que infelizmente não foi compreendido na época, né? E não é compreendido até hoje, né? Isso que você falou, Felipe, é fundamental. A perda do Orlandinho, ele morre muito novo, acho que em 1958, não me engano, tinha esse nome em homenagem ao irmão, ao Orlando Geisel. Ela mexeria com o Geisel, assim, quem lê a biografia dele é um dos poucos momentos que ele se emociona, é quando ele fala da perda do filho. Isso foi muito, pesou muito, né, para assim, na personalidade dele.